Passei a semana inteira com febre e dor de garganta, mas é a bênção de Jesus. Já passou, a garganta está melhorando e isso não impede a gente de poder falar da palavra também. Glória a Deus. Peço aos irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 11, é um texto bem conhecido. Alguns sabem o texto de cor, até mais do que outro. Mateus capítulo 11, no versículo de número 28. Nós vamos ler até o versículo de número 30. Mateus 28. Mateus 11, versículo 28 até o 30. Acho que a versão que os irmãos usam é a Almeida Fiel Corrigida, né? A minha é a Almeida atualizada, muda algumas palavras, mas quando nós estivermos expondo o texto, eu vou expor na Almeida atualizada, mas vamos pegando as palavras semelhantes, tá bom? Deus. Todos acharam? Mania de falar todos acharam, tá? Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Eu preparei um slide, porque nós vamos falar de um tema, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Jeremias, porque o tema que nós vamos falar hoje é um dos temas mais importantes, e vamos saber, é um dos temas mais importantes para que você tenha uma fé cristã saudável. O tema que nós vamos falar hoje está totalmente linkado com o que os irmãos ouviram na escola dominical, e é um dos temas assim, eu coloco ele no top 5 dos temas da fé cristã. Porém, é um tema que as igrejas totalmente abandonaram, esqueceram. Parece que esse tema não precisa mais ser falado no meio das igrejas cristãs, mas os irmãos vão entender o porquê que esse tema ele é tão importante para nós podermos entender ele e para que a gente possa também ter uma vida plena com Jesus na caminhada. Por isso eu fiz uns slides. Nesses slides eles têm alguns desenhos aí ilustrativos para que mexa com o cognitivo dos irmãos. Eu sou formado em pedagogia, então eu gosto de mexer palavra na tua mente, um pouquinho de imagem, mas psicólogo. E aí a gente vai juntando no cognitivo dos irmãos, vai linkando, vai fazendo aquela acomodação santa de Piaget, e a coisa vai acontecendo aos poucos. Amém? Amém. Tá. Eu vou ensinar, mas eu vou pregar também, tá? Não fica canal, que no começo a gente vai ensinar, mas aí tem a aplicação. Deixa eu só a irmã colocar o slide. Se você puder anotar, pode anotar, tá? Mesmo que for no celular, contanto que você não entre aí no WhatsApp, Instagram, Twitter. Ah, mas pode, eu gosto de fazer anotação no celular, porque o celular é a minha agenda. Então, eu ficarei gravo se os irmãos anotarem no celular. Oi? Pode passar para mim. O tema que nós vamos falar é o discipulado, né? Nós vamos iniciar falando sobre a formação de um discípulo, né? Quem aqui já ouviu alguma pregação sobre discipulado? Sobre o que é ser discípulo? Já ouviu? Na igreja ou no YouTube? Sempre assim. No YouTube. Então, discipulado é um tema muito importante. Esse é um tema que eu chamo, o tema que está entre os top 5 ali da fé cristã, que é o discipulado. E por que o discipulado é tão importante? Os irmãos estão conseguindo ver o slide? Sim. Por que o discipulado é tão importante? Porque a formação de um discípulo, e na Bíblia, todo povo que se diz povo de Deus, esse povo deve ser um discípulo de Deus. Então, Deus, desde o Antigo Testamento, Ele nos chama para ser discípulos dele. Se vocês forem olhar o chamado
ser esse andar na minha presença, como se Deus estivesse falando para Abraão assim: Abraão, é o seguinte, eu vou estar atrás de você, você não vai me ver, mas você vai ver a minha sombra, segue a minha sombra, e aí você vai ser perfeito, Abraão. É isso que Deus está dizendo para Abraão: anda na minha presença, segue a minha sombra e você vai ser perfeito. O que Deus está falando para Abraão é um chamado para o discipulado. Um chamado para o discipulado. Discípulo nada mais é do que você copiar o seu mestre. Nada mais é do que você ser igual, idêntico, copiar em todos os caracteres aquele que você diz ser o seu mestre. E o discipulado da Bíblia, ele se inicia através de uma educação familiar. Educação familiar, lá em Deuteronômio, como eu coloquei no texto, que é Deuteronômio capítulo número 6, a partir do versículo 6 e depois do versículo 7, Deus vai falar assim, e essa fala de Deus é um mandamento do povo, dizendo assim: olha, a minha presença, a minha palavra deve estar no coração dos pais, e os pais devem passar a minha palavra para os filhos. E a expressão que Deus usa é inculcar, é literalmente colocar a palavra na mente, no coração, colocar, nem que for força, a palavra na mente dos filhos. E para isso, a ordem de Deus é: você deve ensinar o seu filho quando ele acorda, no caminho, indo para o trabalho, e depois ao deitar. Ou seja, em todo o tempo que você estiver com o filho, o pai deveria ensinar o texto bíblico, a palavra de Deus para o filho. Isso era tão forte que Deus ordena que o povo colocasse os mandamentos do Senhor nos umbrais da porta. Quem se lembra disso? E também amarrado nos braços e também na testa. Aí você fala: meu Deus, mas Deus é muito exigente. Mas não é, que Deus queria dar uma ênfase para o povo, dizendo assim: vocês devem ter como primazia o conhecimento da minha palavra. E essa responsabilidade era dada para o pai poder ensinar a palavra para o filho. Então, todo pai, segundo a Bíblia, segundo a fé cristã, ele tem a responsabilidade de iniciar o discipulado com o seu filho, ensinando a palavra de Deus a partir do lar. A responsabilidade primária de uma criança que nasceu na igreja aprender a palavra de Deus é dada ao pai, e não ao professor de escola dominical, e nem ao pastor. É o pai e a mãe que devem ensinar a palavra de Deus. Isso está aí em Deuteronômio, capítulo número 6. O que acontecia? Nos tempos de Jesus, isso já era uma primazia, ele já conhecia muito bem isso. E todo pai, ele ensinava a palavra de Deus para o filho. Depois, uma família que tinha uma condição financeira maior, ela encaminhava o seu filho para as escolas rabínicas. A primeira escola rabínica era chamada de Beit Sefer, que era uma escola rabínica onde a criança entrava lá com 10 anos de idade. E com 10 anos de idade, ela não só aprendia todos os 5 primeiros livros da Bíblia, que eram os livros da lei, mas ela gravava. Ela não aprendia só, ela memorizava em 3 anos os 5 primeiros livros da Bíblia, nessa escola rabínica chamada Beit Sefer. Isso os pais tinham condições, porque eles tinham que pagar tutores para as crianças, professores. Então, nesses 3 anos, ela ia aprender os 5 primeiros livros da Bíblia, Beit Sefer. Depois, aos 13 anos de idade, ela passava para uma segunda escola rabínica chamada Beit Talmud, onde eles iam aprender todo o Antigo Testamento, todo o restante do Antigo Testamento, os profetas, livros históricos, livros poéticos. E quando essa pessoa, ela se formava nas escolas rabínicas, e no meio desse tempo, aos 13 anos de idade, eles eram batizados numa cerimônia chamada Bar Mitzvah. O que é isso? A gente passa a ser responsável na legislação brasileira, a partir dos 18 anos a gente passa a ser responsável pelos nossos atos, sim ou não? 17 anos é o pai que responde. Por mais que o filho vá lá para a FEBEM, mas é o pai que é responsável pelo filho andar segundo a lei da nação. O que acontecia, esse ritual que acontecia do Bar Mitzvah, era como se fosse o ritual dos 18 anos, hoje aqui no Brasil e em vários países do mundo, onde com 13 anos de idade, aquela criança, que eles não consideravam criança, já consideravam adulto, aquele adulto, ele já era responsável por todas as leis que estão lá no Antigo Testamento. Então, se ele descumprisse alguma lei, quem ia responder não eram os pais, ela que era criança de 13 anos de idade. Imagina uma criança de 13 anos de idade diante de um juiz, irmãos. Não imaginou isso?
Então, era essa cerimônia que acontecia. E aos 16 anos, ele já estava formado no Beit Sefer, Beit Talmud, já estava agora formado também como um filho da lei no Bar Mitzvah, ele era responsável por todas as suas ações dentro da nação de Israel. E se ele fosse uma criança que tinha uma conduta moral muito boa, se ele fosse uma criança que tivesse condições financeiras boas, e se ele fosse também uma criança que tivesse um intelecto, uma noção de mundo, uma memória muito boa, uma síntese das coisas do mundo e da lei de Deus muito boa, ele era chamado por um mestre, por um rabino, para ser agora iniciado numa formação de discípulo, que eles chamavam de Talmidim. Talmidim significa discípulo. Então, veja bem, para uma pessoa se tornar discípulo, primeiro ela tinha que ser educada em casa, depois aprender e gravar, memorizar todas as leis dos 5 primeiros livros da Bíblia. E 3 anos, eles formavam Beit Sefer, depois Beit Talmud, ele memorizava todo o restante do Antigo Testamento. 13 anos de idade, se tornava um filho da lei. Se ele fosse inteligente, tivesse grana e tivesse uma conduta moral, aí sim ele iria ser chamado por um rabino para ser agora um talmudinho, discípulo. Olha o processo. Terrível, né? Terrível. Só que, veja bem, e eu gosto de Jesus por isso. Jesus, ele quebra os protocolos. Jesus chama, quantos discípulos Jesus chamou? 12. Quais desses discípulos eram formados em escolas rabínicas? Nenhum. Qual desses discípulos fizeram Beit Sefer? Nenhum. Beit Talmud? Nenhum. Nenhum desses discípulos tinham qualificações para ser um talmidinho, um discípulo. Nenhum deles. Eles tinham grana? Não. Galileu, pobre. Não tinham grana. Esses homens, eles eram homens que tinham uma intelectualidade ímpar? Também não. A Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos que eles eram chamados de incultos. Ou seja, não eram homens que eram inteligentes, que tinham um conhecimento vasto, assim, do Antigo Testamento e da lei de Deus. Eram homens totalmente improváveis e desqualificados para ser discípulos de um mestre. E olha a conduta moral deles, nem isso eles tinham. Olha a conduta moral deles, que terrível. Ó, você pega Pedro, Simão Pedro. O nome Simão significa aquele que ouve. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim, ó, você acha que é aquele que ouve, mas você vai ser chamado Cefas, que significa Pedro. Significa homem do coração endurecido. Então aí a gente vê no decorrer da Bíblia que Pedro tinha um coração só por Deus, sim ou não? Jesus chamou a ele quase de Satanás, para trás de mim. Então era um homem de coração endurecido, terrível. Ou seja, não tinha qualificação moral para ser um discípulo. Não tinha nem dinheiro, nem qualificação intelectual e nem qualificação moral para ser um discípulo. A gente pega aí o segundo discípulo, o segundo e o terceiro, que são os 2 irmãos, Tiago e João, eram trapaceiros. Quem se lembra quando eles chegam para Jesus e falam assim, ó, quando chegar o teu reino, deixa eu ficar à direita, meu irmão, e à tua esquerda. Mas calma aí, não tinha 12? Por que eles queriam lugar de primazia? E eles chegaram lá, se você ler o texto, eles são solteiros. Eles chegam ali na surdina, mais ou menos assim, ó, Jesus, é o seguinte, vamos combinar um negócio aqui, mas não fala para os outros 10, não, fica só entre nós. Quando chegar o rei, você só coloca a gente na posição de destaque, trapaceando, colocando os outros 10 discípulos para trás. Ou seja, não tinha qualificação moral também para ser discípulo. Você pega André não tem muita coisa de falar, era só discípulo de João Batista, a Bíblia não fala muito dele. Mas você pega Filipe. Filipe era um homem esperançoso, mano. É ele que chega lá em Natanael e fala assim, ó, nós achamos aquele que é o Messias tão esperado, anunciado por Moisés. Mas nós vemos que Filipe também era galileu, não tinha grana. Filipe também não tinha uma qualificação intelectual, então também não servia para ser um discípulo. Nós vemos Natanael preconceituoso, é ele que olha e fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, um homem preconceituoso é um homem também que não tinha moralidade para seguir um rabino, para ser um discípulo. Você pega Mateus, meu Deus do céu, corrupto, cobrador de imposto. E cobrava imposto excessivo, porque todos os cobradores de impostos naquela época, os publicanos, eram assim. Ou seja, um homem corrupto não tem qualidade moral também para ser discípulo. Mateus tinha até dinheiro,
Não tinha qualificação tanto intelectual, mas também não tinha qualidade moral para ser um discípulo. Você pega Simão Zelote. A palavra Zelote vem de um grupo de revolucionários. Eram chamados homens do punhal. Eles andavam com um punhal debaixo da túnica. Quando chegava perto dos soldados romanos, eles tentavam cravar nos soldados romanos. Homens que tentavam tomar o poder de Israel pela força do seu braço. Revolucionário, doido, assassino, homicida de soldados romanos. Não tinha qualificação também para ser um discípulo. Judas Iscariotes, esse aqui não precisa, né? Não tinha qualificação para ser discípulo. Nenhum deles tinha, irmãos. Só que existe uma coisa que é interessante. O próprio Jesus não tinha qualificação também para ser um rabino. Ele não tinha sido formado por escolas rabínicas. Ele não passou pelo Beit Sefer, não passou pelo Beit Talmud, não passou. Ele não passou por nenhuma dessas qualificações. Tanto é que quando ele está falando com Nicodemos olha para ele e fala assim: tu és mestre, mas mestre vindo de Deus. É como se Nicodemos estivesse falando assim: você não teve nenhuma formação que os demais mestres da lei, mas pelo que você fala, nós reconhecemos que você foi formado e foi formado pelo próprio Deus. Mestre vindo de Deus. Então, nós vemos que Jesus ele trabalha com os improváveis. Deus é Deus dos improváveis. Eu e você não teremos nenhuma qualificação para ser discípulo de Jesus. Então, é muito interessante a gente entender isso, que Deus não escolheu a gente pelas nossas qualidades. Deus não escolheu a gente porque a gente tinha alguma coisa boa para oferecer para Ele. Nós éramos tão improváveis como esses 12 discípulos que nós acabamos de mencionar aqui. Eu não coloquei nem Tiago, filho de Alfeu, e nem Tadeu, porque a Bíblia não menciona nenhuma qualidade deles. Tá? Mas nós éramos tão improváveis como esses homens aqui. O que você tinha de bom para oferecer a Deus quando Deus te chamou para ser discípulo? Nada. Mas Jesus é esse Jesus que ele muda a ótica do mundo. Enquanto o mundo ele olha e ele vê quem são os mais prováveis, quem são os mais qualificados, Jesus olha e ele vê assim: ele não é qualificado, é esse mesmo que eu quero. É esse daqui que eu vou revelar o meu poder, a minha glória, porque quando o mundo olhar para ele, vai falar assim: mas calma aí, essa pessoa era totalmente desqualificada. Como que ela tem esse tanto de sabedoria e conhecimento agora? E Jesus faz isso para que o nome dele seja glorificado. Então, veja bem, na formação de um discípulo, nós vemos que Jesus quebrou todo o protocolo, sim ou não? Existia todo um protocolo para formar um discípulo, mas Jesus quebra todo esse protocolo para formar um discípulo a seu próprio jeito, ao seu próprio método. E o texto que nós lemos aqui, de Mateus capítulo de número 11, Mateus capítulo de número 11, no versículo 28 a 30, é um chamado de Jesus ao discipulado. Esse texto aqui é um dos principais textos de discipulado da Bíblia. Vocês vão entender isso por quê. Jesus está diante de uma audiência onde aquelas pessoas eram pessoas que, eu vou explicar um pouquinho do contexto do povo de Israel, só para vocês entenderem. Só para os irmãos entenderem. Para as pessoas naquela época poder comer um pão que eles fossem comprar era equivalente a um dia inteiro de trabalho. Ou seja, a pobreza naquela época do Senhor Jesus era totalmente extrema. Tanto é que quando Jesus multiplica pão e peixe, não vem quantos? 4 mil. E você acha que ele não saiu do pé de Jesus por quê? Bom, calma aí. Se para mim comer um pão, eu tenho que trabalhar o dia inteirinho, e esse cara aqui tem um pão para 4 mil pessoas, é esse cara que eu quero ficar do lado. Não sou bobo, sim ou não? Tentaram fazer até ele rei. Só você lá ler João capítulo número 6. Então, veja bem, era um povo que passava por uma situação social de pobreza extrema, tremenda. Era um povo onde eles eram enrolados até no ato de adorar a Deus. Eles iam lá no templo, ofereciam um cabrito, aí o sacerdote olhava e falava assim: esse cabrito está com defeito, tem que comprar outro. Aí eles iam lá, compravam outro cabrito, o sacerdote pegava aquele cabrito que disse que estava com defeito e vendia para outro, por um preço cheio. E geralmente quem comprava era a própria pessoa de novo, ela estava comprando o mesmo cabrito, só que por um preço menor. Eles roubavam, por isso Jesus chega no tempo esbagaçando tudo lá. Então, veja bem, até para adorar eles não tinham paz. Até para adorar eles estavam sendo roubados. Esse povo era um povo, irmãos, que não era um povo igual
Você entrava no templo e ficava lá a glória do Senhor sobre a porta do tabernáculo, a porta do templo, descendo como forma de nuvem, como coluna de fogo. Não! Esse povo não viu manifestações de Deus. Muito pelo contrário, o que mais tinha na Galileia e em Jerusalém eram pessoas endemoniadas. Então imagina agora a necessidade que eles estavam física e a necessidade que eles estavam espiritual. Sendo que o povo, que eram os sacerdotes, os doutores da lei, que deveriam aproximar Deus deles, que deveriam ensinar a palavra de Deus para eles, eram povos que estavam corrompidos. Os sacerdotes eram corrompidos, os fariseus eram corrompidos, os saduceus eram corrompidos. Esse povo era um povo que estava cansado. E aí, para esse povo cansado, Jesus fala assim: vinde a mim todos que estão cansados. Todos vocês que estão em busca de Deus e não conseguiram achar até agora, vinde a mim. E aí Jesus fala assim: todos que estão cansados e sobrecarregados. A Bíblia vai falar em Mateus, capítulo de número 23, que o cargo ou a carga que os fariseus colocavam sobre o povo, as leis que eles colocavam eram tão pesadas que nem os fariseus mesmos conseguiam cumprir. Eles estavam sobrecarregando o povo. Imagina isso. Você não tem o que comer, mas chega o fariseu e fala para você assim: é o seguinte, se você quiser realmente ter comunhão com Deus, você precisa lá e oferecer um cabrito novo. Você não tem o que comer. E aí o que você faz? Você não vai, você não adora. E na tua mente, o que você está? Distante de Deus. Distante de Deus. É assim que estava acontecendo no meio do povo. E aí Jesus dá esse chamado ao discipulado. E aí quando ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, ele vai dizer no final: e eu vos aliviarei. Ele está dizendo assim: olha, vocês estão totalmente cansados na busca pela presença de Deus, na busca pela palavra de Deus. Vocês vão ao sacerdote, está corrompido. Vocês vão aos fariseus na sinagoga, está corrompido. Vocês vão aos saduceus no sinédrio, também está corrompido. Mas eu sou o verbo vivo, a palavra viva de Deus, que vou tirar este jugo que eles colocaram sobre vocês e vou aliviar vocês desta carga. E aí Jesus dá uma fala dizendo assim: tomem para vocês o meu jugo. Isso aqui é muito importante. Não pode comentar. Eu coloquei aí umas imagens ilustrativas, essa segunda não dá muito para ver. Mas quando Jesus fala assim, ó, tomai sobre vocês o meu jugo, o jugo que Jesus está falando é jugo de boi para arar a terra. Está vendo aqueles dois bois ali? O que está no pescoço deles? O que está no pescoço dele era um objeto de madeira que era chamado de jugo. Era chamado de jugo. O que acontecia? Eram dois bois, um aqui e outro aqui. Era colocado jugo sobre eles. Atrás deles ia uma espécie, parecia uma foice, não sei se dá para ver a segunda imagem direito. E uma espécie de foice, essa foice ela ia se cravando na terra, e uma pessoa ali manuseando, ia cravando a foice na terra, para poder preparar a terra para lançar a semente depois. Só que o que acontecia? Eram dois bois que estavam acostumados a vida inteira a andar junto, no mesmo passo, na mesma batida, na mesma sequência. Só que quando um boi ficava doente ou morria, eles tinham que substituir por um outro boi. Eles colocavam um boi novo. Então tinha um boi antigo, que ele já tinha uma passada, uma pegada, ele já tinha um jeito de andar, um jeito de percorrer a terra, e agora ele ia receber um boi novo. E eles tinham que andar no mesmo passo. Só que não era fácil o treinamento. Por quê? Esse boi novo, geralmente ou ele queria ir à frente ou ele era muito lento. E enquanto o boi novo ia na frente, o boi antigo tinha que puxar o boi novo. Enquanto o boi novo estava muito lento, o boi antigo tinha que puxar ele para frente. Então, até eles se acostumarem e começarem a andar nos mesmos passos, nas mesmas pegadas, para arar de forma perfeita a terra. Quando Jesus fala assim: tomai sobre vocês o meu jugo, é Jesus falando assim: eu vou colocar um jugo sobre mim e outro sobre você, e nós iremos caminhar junto, no mesmo passo, na mesma pegada. E fique tranquilo, porque se você ir muito para frente, eu vou te puxar para trás. Se você ficar muito para trás, eu vou te puxar para frente, e eu vou fazer com que vocês sigam os meus passos. É isso que ele está querendo dizer.
Jesus chamando a gente para andar com Ele, para caminhar com Ele. Isso não tem coisa maior no Evangelho do que andar com Jesus. Meu Deus do céu. Não adianta nada uma pessoa ser curada se ela não andar com Jesus. Se fala assim, se você quer ser curado de uma enfermidade, ou quer andar a vida inteira com Jesus, fala, eu quero andar com Jesus. Eu quero andar com Jesus, eu vou para o céu que não tem nem enfermidade lá. Se eu ficar com enfermidade, eu posso ficar com enfermidade para o inferno. Mas se eu andar com Jesus, com enfermidade, com braço, sem braço, com perna, sem perna, enxergando, ou até mesmo cego, eu vou estar com o céu com Jesus. Então, veja bem, Ele está chamando o povo para andar com Ele, para copiar os seus passos. Isso era tão interessante que até os bois se acostumaram levava tempo, muito tempo. E o que acontecia às vezes no meio do caminho? O boi antigo ficava tão bravo porque o boi novo não acostumava a andar no mesmo passo que ele tentava dar chifre, tentava dar coice, até que chegava no ponto que o dono dos bois tinha que tirar o jugo do boi novo e colocar outro boi, porque o boi antigo já tinha rejeitado o boi novo. Só que Jesus não rejeita ninguém. É por isso que ele fala assim, ó, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendi de mim, sou manso e humilde. É como se ele estivesse falando assim, eu vou ter paciência para esperar você andar no meu ritmo, até que eu e você esteja andando nos mesmos passos. Nos mesmos passos. E esse é um dos ápices do Evangelho, nós andarmos nos mesmos passos de Jesus. É uma das coisas mais importantes que tem na caminhada cristã. Se a gente falar que é cristão, mas não seguir os passos de Jesus, isso não faz sentido. Nenhum. Então, veja bem, o que ele está chamando aqui, ele está dizendo assim, ó, eu sei que vocês estão cansados. Vocês não conseguem acompanhar os passos de Deus, porque vocês nem conhecem a Deus. Quando vocês vão no templo, está corrompido o louvor da adoração. Quando vocês vão na sinagoga, também está corrompido os fariseus e os anciões da sinagoga. Mas eu vou tirar esse jugo de vocês. E vou colocar sobre vocês o meu jugo. E agora vocês vão passar a andar com Deus. E o significado de andar com Deus no Antigo Testamento é muito forte. Porque a Bíblia vai falar que teve um homem chamado Enoque. E ele andou tão reis com Deus, que Deus falou assim, a terra não é digna de você, não, Enoque. Vem comigo. Eu vou trazer você para mim. E a Bíblia vai dizer que Deus tomou Enoque para si, porque Enoque andou com Deus. Vai falar também que Noé andou com Deus. Noé andou tanto com Deus, que Deus olhou assim e falou, vou fulminar a terra, vou acabar com tudo que é fôlego de vida. Mas Noé, eu vou manter você vivo, porque você anda comigo. Quem é meu discípulo? Quem é meu discípulo não vai ser fulminado, nem vai experimentar a minha ira. Quem anda comigo vai experimentar a vida e a abundância da minha graça. E Deus faz isso com Noé. Então, na mente daquele povo, na mente do povo, eles sabiam que andar. Quando falava assim, você vai andar com Deus, eles lembravam de Enoque. Quando falava assim, você vai andar com Deus, eles lembravam de Noé. Quando falava assim, você vai andar com Deus, eles lembravam de Abraão, eles lembravam dos patriarcas. Então, para eles, era totalmente improvável eles andarem com Deus um dia. Porque os próprios religiosos da época, fariseus e saduceus, eles se vestiam e falavam nas suas pregações que os únicos que poderiam andar com Deus, porque tinham posse da lei, eram eles mesmos. Só que Jesus nessa fala está dizendo assim, olha, eu vou tirar o jugo desses mentirosos sobre vocês. E a profundidade e clareza da palavra de Deus vai ser sobre as suas vidas, porque agora vocês vão andar junto comigo. E aí ele vai falar assim, ó, porque no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa expressão jugo suave significa algo que não vai machucar. Quando colocava o jugo sobre o pescoço do boi, se o jugo não tivesse ajustado ao pescoço do boi, nessa caminhada, nessa forma que eles faziam para arar a terra, poderia machucar o boi. Quando Jesus fala assim, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, ele está dizendo assim, o que eu vou colocar sobre vocês, o que eu estou dedicando a minha vida para vocês, não é para machucar vocês. Muito pelo contrário, é para curar vocês das suas feridas. É por isso que ele fala, eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim para os que são doentes, porque os doentes é que necessitam
necessitam de ser curados. Então ele está dizendo assim, ó, tomai sobre vós meu jugo, porque ele vai se encaixar de forma perfeita sobre vocês. Até aqui os irmãos entenderam, sim ou não? Entenderam? O chamado de Jesus para nós é um chamado sempre para o discipulado. Sempre para o discipulado. Sempre para caminhar junto. Pode passar. E isso é tão claro, e isso que eu estou falando está resumido nesse texto de João, de 1 João, aí no capítulo de número 2, versículo 6. João fala assim, ó, aquele que diz permanecer em Cristo deve andar como ele andou. Veja bem, a gente falou da parte bonita, né? Jesus chamando a gente para andar com ele. Só que agora João fala da parte responsável, da nossa responsabilidade. Ele está dizendo assim, ó, você é cristão? Sim ou não? João vai dizer para você, se você é cristão, então prove isso através do seu caminhar. Se você é cristão, deve andar como ele andou. Você não deve falar que é cristão, mas as pessoas devem olhar para você e falar, ele é um cristão, porque ele anda semelhante a Jesus. Isso é tão forte, porque até essa questão do jugo, enquanto eles estavam se acostumando, o boi antigo com o boi novo, enquanto eles estavam se acostumando, um tinha um passo um pouco diferente do outro. Mas ia passando-se o tempo, os passos iam se ajustando, até que chegava um tempo que eles estavam numa sincronia tão perfeita que quem olhasse de fora não sabia quem era o boi antigo e quem era o boi novo, porque eles andavam na mesma passada. Quando João está dizendo assim, olha, você diz que é cristão, então você deve andar como Jesus andou, é como se ele dissesse assim, quando alguém olhar para você, a pessoa deve ver que você é tão igual a Jesus, que quando ela olhar para você, ela vai ver o próprio Cristo através da tua vida. Isso, irmãos, parece ser uma utopia, infelizmente, nas igrejas hoje. Por quê? Porque nós estamos vendo igrejas e pessoas que não parecem nada com Jesus. Nada com Jesus. Vou te dar um exemplo. Vou te dar alguns exemplos, tá? Vocês vão ficar em choque, mas não fique em choque comigo, não. Calma, que é só para a gente poder sair daqui edificado. Primeiro exemplo. Jesus, ele falou de todas as áreas da vida humana e de todas as ciências da vida humana. Jesus falou de botânica nas suas parábolas. Jesus falou de pecuária, de agro nas suas parábolas. Jesus falou de construção civil nas suas parábolas. Jesus, ele usava todas as ciências e conhecimentos humanos para poder ilustrar e ensinar o Evangelho, a palavra de Deus. E hoje nós vemos pessoas na igreja que ela não consegue tirar um exemplo simples e apresentar a Bíblia, a palavra de Deus, para uma outra pessoa na rua. Hoje nós vemos cristãos que não conseguem falar da fé cristã, vamos supor, no ambiente educacional, no ambiente jurídico, no ambiente da medicina. Não consegue fazer esse link entre a palavra de Deus e a vida cotidiana que nós vivemos. Nós vemos que são cristãos que muitas vezes não buscam conhecimento, não querem estudar, não se preocupem em fazer uma faculdade, não se preocupem em ler, não se preocupem em buscar informação, nem se preocupem em conhecer política, não se preocupem em conhecer o que está acontecendo no pensamento da sociedade. São pessoas totalmente alienadas. E essas pessoas que vivem alienadas, elas estão vivendo o contrário do pensamento de Jesus. Porque Jesus era um homem extremamente intelectual, irmãos. Era um homem que era totalmente informado do que estava acontecendo na sua época. Era um homem que tinha todas as ciências e sabedorias embutidas nele. Colossenses capítulo de número 1, se eu não me engano, no versículo de número 19, vai falar: em Cristo onde estão incluídos todos os tesouros, sabedoria e conhecimento do mundo. Então olha o Deus que a gente está seguindo. É um Deus intelectual. Para quem dizia a letra mata, fala que mata não, filho. O Deus que tu serve é intelectual. Todos os tesouros da conhecimento, sabedoria e ciência do mundo estão nele. Está incluído nele, está embutido nele. O nosso Deus é um Deus intelectual. É muito incompatível eu ser um cristão e não gostar de conhecimento. Vocês entendem isso? É incompatível eu ser um cristão e não buscar informação.
É incompatível eu ser um cristão e ver lá sobre aborto, falando na televisão, vai ser legalizado, não vai ser legalizado, e eu não buscar informação. O que a Bíblia fala sobre isso? Por mais que não foi ensinado ainda na escola dominical, mas a nossa responsabilidade é buscar informação, ser informado para poder explicar a qualquer um que nos questionar a razão da nossa fé. 1 de Pedro capítulo 2, isso que Pedro diz assim ou não. Então, o cristão tem que ser informado, mas nós estamos vivendo uma geração de igrejas totalmente ignorantes. Eu já vi várias vezes pessoas falando de depressão, falando assim, isso é espiritual, isso é demônio, meu Deus do céu. Até quando a gente vai tolerar isso no meio do povo de Deus? Isso é ignorância. Isso não tem nada a ver com ser discípulo de Jesus. Isso não tem nada a ver com seguir Jesus. Essas pessoas estão falhando no discipulado. Elas estão falhando em seguir os passos do Senhor. Uma outra coisa que nós temos. Hoje a igreja já não exerce mais misericórdia. Uma pessoa dá uma mancada, ela é tirada do cargo e nunca mais ninguém coloca ela para fazer nada, assim ou não? Quem já viu o obreiro queimado? Que pegou uma vez queimado, ele nunca mais ele exerceu uma função dentro da igreja. Obreiro totalmente queimado. Eu já conheci vários. Sabe o que é isso? É não entender a misericórdia de Deus. E eu vou dar um exemplo claro para vocês de um homem chamado Pedro. Jesus chama ele para ser primeiro o quê? Pescador de homens. Aí o que acontece? Pedro bate a cabeça 3 anos. 3 anos batendo cabeça. Depois de 3 anos, ele dá o ápice do bate-cabeça dele. Ele nega Jesus. É como se ele tivesse falado assim, eu não conheço esse cara não. Galileu, não, pá. Eu tô com roupa de Galileu, mas eu não sei esse cara não. Tá doido? Eu vou morrer? Não, mais a minha vida do que as deles. De forma alguma. Aí o que acontece? O galo canta, assim ou não? Ele lá chora de arrependimento, remorso, eu não sei. Só que depois ele vai para Galileia, sai de Jerusalém, vai para Galileia, está na Galileia de boa, pescando, de repente ele joga a rede a noite toda, nada de peixe, aí aparece um homem na beira do lago da Galileia e fala assim, ei, joga do lado direito. Quando ele joga, vem lotado de peixe, ele falou, pai, esse filme eu já vi. Calma aí. Isso eu já vi em algum lugar. E foi nesse mar aqui da Galileia também. Aí de repente, ele chega, e acredito que Pedro chegou assim, ó, quando Jesus estava na praia. Cabeça baixa. Porque tinha acabado de negar. Cabeça baixa, um cara de arrependido, ficou arrependido. Talvez os demais, os 11 discípulos, 11 não, só tinha 10, Judas já tinha morrido. Os 10 discípulos olharam e falaram assim, já é para Pedro. Agora a gente é só 10. Acabou. Pedro vai ser destituído do apostolado. Pedro já era. Jesus não vai querer citar ira do lado dele. Não vai. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus tinha chamado ele para ser o quê? Pescador de... Jesus, ao invés de tirar Pedro do apostolado, acrescenta uma função a mais. Ele diz assim, você vai ser agora apacentador de ovelha. Não vai ser mais só pescador de homem. Eu estou acrescentando em você mais uma função. Vai ser pastor de ovelhas também. Então, olha como a visão da igreja está totalmente distorcida da visão de Jesus. A pessoa dá uma mancada, a igreja tira a pessoa de lá, nunca mais, não faz nenhum trabalho de restauração, não faz nada. O cara deu uma mancada, nunca mais vai exercer a nova função. Agora com Jesus, Pedro deu uma maior mancada, tem mancada maior que você negar Jesus. E aí Jesus, o que ele faz? Não só restitui Pedro, mas dá a Pedro uma nova função. Ou seja, dá a Pedro um cargo maior do que ele já tinha dado anteriormente. Que coisa. Vocês percebem como que está meio desincronizado o negócio? Como que... Ou das duas uma. Ou a gente está um pouco equivocado, ou a gente está um pouco equivocado. Não tem como. Então, veja bem, no discipulado, não adianta a gente falar de Jesus e Deus vai te bater na sua não. O que Deus quer, a primazia de Deus é que a gente seja semelhantes a Jesus. Então, se faça de Jesus. Veja bem, outra coisa, que as igrejas em geral, quando eu falo igreja, não estou falando dessa, tá? Estou falando em geral, só que os irmãos têm uma visão periférica.
As igrejas hoje não têm priorizado missão. A prioridade das igrejas não é mais missão. A prioridade é congresso de avivamento, sim ou não? Gastam dinheiros e dinheiros nos congressos de avivamento. É roupa bonita, é tudo aquela coisa ilustrada, aquela coisa maravilhosa. Dá 3 mil para o pregador, que nem sabe se está em pecado em santidade lá no culto pregar. Aquela coisa linda, né? Ah, como foi? Deus moveu, meu Deus, que agir de Deus maravilhoso. E no final ninguém mudou de vida. Ninguém passou a andar, ninguém passou a ser mais semelhante a Jesus depois daquele congresso. Só que veja bem, Jesus fala em João capítulo 4, ele diz assim: a minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele está falando de missão ali. E olha o nível que ele fala de missão. Ele fala de missão usando o exemplo de coisas básicas para a subsistência de todo ser humano: comida e bebida. É como se ele estivesse falando assim: ó, o básico para mim sobreviver é fazer missão. É isso que ele está dizendo. O básico da minha vida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. O que Jesus está colocando é a missão como prioridade básica da igreja. Agora, irmãos, se a gente não está fazendo o básico, como que a gente vai falar que a gente é discípulo de Jesus? Fica meio esquisito, não é? Fica um pouco. Se a gente pega um que conhece essas bases que eu estou falando aqui, quebra nós. A gente sai envergonhado de cabeça baixa. Então, veja bem, a igreja em geral, ela não tem feito missão, tem feito muito pouco. Muito pouco. Só que para Jesus a prioridade básica dele é missão. E se a gente é discípulo de Jesus, a nossa prioridade básica também deve ser fazer missão. A nossa comida, a nossa bebida deve ser também fazer a vontade do Pai, aquele que nos enviou para fazer missão. Uma outra coisa. Hoje, eu vejo, o pastor deve ver bastante, já deve ter visto muito mais isso do que eu. As pessoas falarem assim: não é difícil servir a Deus, minha esposa não é crente, meu esposo não é crente. Não dá para ir para a igreja, vou dar um tempo, pastor, de ir para a igreja. Porque, meu filho nasceu e ele chora muito. E dá um monte de desculpa familiar para poder não estar no culto, não servir a Deus, não fazer a obra. E aí o pastor, às vezes, é misericordioso, fala assim: vou te dar um ano, para você se acostumar com a maternidade, se acostumar com o filho, e se acostumar no casamento, tal. Passa um ano, a pessoa está mais desviada do que tudo. Ela não entendeu uma premissa básica. Que o amor de Deus deve estar acima do amor aos familiares. Jesus diz assim: aquele que diz amar mais o pai e a mãe, o irmão, do que a mim, não é digno de mim. O que ele está dizendo o amor a mim deve ser prioridade. Maior do que o amor ao filho, maior do que o amor ao pai, maior do que o amor à mãe, maior do que o amor à namorada, maior do que o amor à esposa, eu devo ser prioridade no amor do teu coração. E nós vemos hoje pessoas que amam mais o seu filho, o seu familiar. Tem pessoas que idolatram o próprio filho, irmãos. A pessoa é tranquila na igreja, tem um filho, parece menina de vidro. É um negócio doido. Ninguém pode tocar. Eu quero frente do ventilador, vai ficar resfriado. Não, está muito calor com meu filho, eu vou ficar com meu filho lá fora. Perde muito o coração. Já viram isso, sim ou não? Meu Deus do céu, que loucura é essa? Esse povo não entenderam o que é ser discípulo de Jesus. Eles estão um pouco desnorteados. E a Bíblia nos mostra que a prioridade deve ser o amor de Deus. Nós devemos nos dedicar a toda a nossa força. E a palavra lá no livro da lei de Deuteronômio é: você deve amar a Deus de toda a tua força. Meu Deus, essa igreja é Bíblia pura. Força, coração, entendimento. Você vê que ele está englobando todas as faculdades dentro do homem, tanto força física quanto entendimento, faculdade racional, mental. Tudo que há em você deve ser direcionado para amar a Deus. Então, se a gente quer ser um discípulo,
Tanto é que o que eu vou falar é um pouco pesado. Um discípulo de Jesus é um pouco pesado, né? É um pouco pesado, mas é livre, não tem o que fazer. Um discípulo de Jesus verdadeiro, o pai e a mãe que é discípulo de Jesus verdadeiro, e ele está lá com seu filho adolescente, que começa a escandalizar o evangelho, começa a usar droga. Todo mundo está vendo que ele é filho de crente, está usando droga. Filho de crente está pegando as menininhas tudinho no bairro. Veja bem, sabe qual que deve ser a função do pai? É chegar no filho e falar assim, ó, é o seguinte, você está escandalizando o evangelho de Jesus, das duas uma. Ou você para, ou você sai da minha casa. Essa é a atitude de um discípulo, tá? De um discípulo que ama mais a Deus do que os seus familiares. Mas o que a gente mais vê hoje é pastor ou o filho é drogado. Você vai na casa do pastor e está o filho dele que fuma maconha no quarto. Fala, que negócio é esse? Que negócio é esse? Aonde está o discipulado nisso? Aonde está ser semelhante a Jesus? Aonde está amar mais a Deus do que o seu próprio familiar? Aí você fala assim, mas você vai tolerar isso? Ah, mas é meu filho, né, irmão? Ah, legal. Bacana. Então esse texto de Mateus 10, 37, pode rasgar da tua Bíblia. Não tem como, irmãos. É por isso que eu falo, a pessoa que quer seguir a Jesus não é um caminho assim, fácil, né? Bem complicado. E tem outra coisa. E aí isso daqui também pega no calcanhar de Aquiles. Mas tem que falar, não tem jeito. João 7, 24. Se quiser, pode até anotar. Olha o que Jesus fala. Não julgai pela aparência, mas pela reta justiça. Esse é um versículo que todo mundo, meu Deus, sabe de qual, mas ninguém sabe o que significa. E eu vou dar um exemplo simples. Chega um cara, uma igreja bem pentecostal, onde você não pode ter barba, e tal, não sei o quê. Chega um cara todo tatuado, tatuagem até o pescoço. O tatuagem até o pescoço. Braço tatuado, todo tatuado. Quando que esse cara vai ser levantado como obreiro? Por mais que... Quando? Nunca. Por quê? Porque estão julgando ele pela... Você já viu um pastor assembleano todo tatuado, tatuagem no pescoço? Não? Já viu? Já viu um pastor batista? Eu vou bater em todo mundo, quero nem saber. Já viu um pastor batista todo tatuado? Presbiteriano? Congregação cristã? Mas por que esses irmãos não recebem, esse povo que tatuado, que se converte, não recebe o nome de Deus? Não recebe o chamado de Deus? Mas por que eles não são consagrados? Porque julgam segundo a aparência. Sabe o que é isso? Falha no discipulado. Falha no discipulado. Isso é grave, sim ou não? Aí o que acontece? Quem apoia essas pessoas? As igrejas são comunidades, né? Onde as pessoas, igrejas que os assembleanos criticam, os presbiterianos criticam, chamar o povo da parede preta, não é assim que os assembleanos falam? Mas quem acolhe esse povo que se converte, tem ministério pastoral, ministério evangelístico, ministério missionário, são eles. São eles, enquanto a gente julga segundo a aparência e não segundo a reta justiça. Ao invés de nós buscarmos o fruto do Espírito para ver se a pessoa realmente se converteu ou não a Jesus, nós olhamos as tatuagens do cara e falamos, não, essa daí eu acho que não dá para sofrer, não. Aqui está todo tatuado, daqui a pouco nós vamos ver se aquele tatuado também. Vocês entendem como é grave a questão do discipulado? É muito grave, irmãos. Isso são alguns exemplos que eu estou dando. Se eu for pegar mais, meu Deus do céu. A gente fica cada vez mais envergonhado. Mas nesses poucos exemplos, a gente percebe que a gente está um pouco distante daquilo que é o ideal de nós sermos seguidores realmente de Jesus. A gente está um pouco distante. A gente fala muito nas igrejas que o crente deve orar e ler Bíblia, sim ou não? Mas não é só orar e ler Bíblia. É fazer com que a Bíblia faça parte da sua prática de vida também. E isso é discípulo. Isso é ser discípulo. No texto de Pedro, no texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, eu vou até ler com os irmãos aqui. Pedro ele vai usar uma expressão que eu
eu acho assim, uma das expressões mais fortes que tem na Bíblia. Olha o que ele vai dizer. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para vocês seguirem os seus passos. Olha que coisa. Então, Jesus deixou o exemplo, sofreu, para que a gente pudesse seguir os passos dele. Sabe o que significa seguir o exemplo? Na época do mundo antigo não tinha papel, tá? Então, o que eles faziam nas escolas? Era uma tábua de madeira, eles colocavam argila. Essa argila é uma argila que está sólida aí, mas eles colocavam uma argila que estava ainda mole, tá? E o que fazia? Quando o professor via que o aluno tinha muita dificuldade de aprender a escrever, o professor traçava uma linha em cima, ele escrevia as palavras em cima para o aluno copiar embaixo. E se o aluno mesmo assim não conseguisse copiar, o professor pegava na mão do aluno e ajudava o aluno a escrever aquelas palavras, até o aluno passar a escrever sozinho e copiar sozinho toda a lição. Esse é o significado da palavra grega exemplo. Exemplo é isso. É o professor, é o mestre, ele pegar você, ele dá o exemplo primeiro, e ele colocar você para copiar o exemplo dele. Se der uma mão, ele vai te guiar, ele vai te conduzir, ele vai te direcionar, até você conseguir copiar totalmente o exemplo dele. É isso que ele está dizendo. E Jesus faz isso conosco. A gente pega, e é muito difícil seguir Jesus. Os critérios são muito terríveis. Jesus fala assim: olha, seja perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Como assim? O que ele exige de nós é a perfeição. E a perfeição é algo muito difícil, irmãos. Ele exige de nós a perfeição. Então é muito difícil seguir Jesus. Só que louvado seja Deus, porque Ele dá um exemplo. E mesmo quando a gente falha em seguir o exemplo, Ele segura na nossa mão. E Ele faz com que a gente vai caminhando pouco a pouco, etapa por etapa, até que a gente esteja totalmente qualificado para seguir o seu exemplo. Seguir o seu exemplo. E tem um outro texto, eu quero chegar já no final, Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Que diz assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, preste atenção nisso. Olha o que ele está falando. Viver acima de tudo de modo digno. O que significa viver de modo digno? Eu coloquei essa balança que representa o símbolo jurídico. Porque viver de modo digno é como se Jesus estivesse de um lado da balança e eu e você estivesse do outro lado da balança. E essa balança tem que estar em igualdade. Eu e vocês temos que estar no mesmo peso, na mesma medida que Jesus. É isso que ele manda. Viver de modo digno é isso. É eu e você se for colocado na balança, junto com Jesus do outro lado, eu e você e Jesus estamos na mesma medida. Não há nada em falta. Isso é complicado, sim ou não? É difícil. Viver de modo digno é difícil. Só que veja bem, eu vou aliviar a carga para vocês, tá? Porque veja bem, Deus ele chama a gente para a perfeição, certo? Só que a gente vai alcançar essa perfeição em vida, nesse corpo carnal? Não. Só que qual é a grande sacada de Deus? Ele manda a gente ser perfeito, nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a ser perfeito. Só que a gente sabe que a gente não vai conseguir ser perfeito. Mas é isso mesmo que Ele quer. Ele quer que a nossa vida seja uma caminhada intensa com Ele, tentando ser perfeito. É por isso que a Bíblia fala de perseverança, que nós devemos perseverar até o fim. Perseverar o quê? Em ser perfeito, como Deus é perfeito. Então, veja bem, nós sempre nessa balança, nós vamos estar em falta. Só que o que Deus vai levar em consideração é: você está perseverando em tentar ser perfeito? Deus não quer, Ele não está esperando olhar para
você e não ver pecado, mas Ele está esperando olhar para nós e ver a gente lutando contra o pecado. Ele não está esperando olhar para mim e falar assim: nossa, olha meu servo, Tarcísio, não passa nenhum pecado na mente dele. Não, ele não está esperando isso. Mas ele está esperando olhar para mim e falar assim: esse meu servo Tarcísio luta diariamente contra os pecados da tua carne. Ele está tentando ser perfeito na minha presença. Vocês entendem isso? E mesmo a gente estando em falta nessa balança justa, mesmo a gente estando em falta, Deus é como se Ele estivesse colocando sempre um peso a mais do nosso lado para a gente nunca estar fora do eixo, fora do padrão, fora da medida de Jesus. Ele sempre está fazendo alguma coisa, acrescentando alguma coisa para a gente sempre estar na mesma medida que Jesus. Essa é a vontade dele. Então, viver de modo digno do Evangelho é viver semelhante a Jesus. A Bíblia nos mostra que o ápice da fé cristã é que nós vamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. A maior promessa bíblica é você ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Jesus não falou que você vai ter uma vida boa na terra, mas Ele falou que você vai ser perfeito, e vai ser perfeito não semelhante a anjos, vai ser perfeito semelhante a Ele mesmo. Pode passar o próximo slide. E é isso que eu quero trabalhar nesse último tópico. O ápice do discipulado é quando o discípulo consegue ser igual ao mestre. Igual ao mestre. E olha esse texto muito interessante de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aqui vocês vão aprender uma coisa que talvez eu acho que vocês nunca ouviram falar na vida. Porque não é de costume das denominações falarem sobre esse assunto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Veja bem, Paulo vai dizer assim: e todos nós, com o rosto descoberto ou desvendado, estamos contemplando por um espelho a glória do Senhor. Primeiro ato para você poder ser transformado em imagem e semelhança de Jesus, você precisa contemplar Jesus. Você consegue seguir o exemplo de alguém se você não presta atenção no que essa pessoa está fazendo? Não. Então a gente também, se a gente não contemplar aqui, é você literalmente olhar Jesus. Caramba, olha como Jesus fazia, olha como ele tratava os pobres, olha como ele falava de política, olha como ele falava de psicologia, olha como Jesus tratava a mulher pecadora. Contemplar isso é a gente olhar os exemplos de Jesus e a gente tomar isso como exemplo para a nossa vida. Então o primeiro passo é contemplar Jesus. Muitas vezes nós ensinamos e somos ensinados a adorar Jesus, mas poucas vezes nós somos ensinados a contemplar Jesus. Só que contemplar Jesus é primazia para poder ser discípulo de Jesus. Paulo vai falar: nós com o rosto descoberto estamos contemplando Ele. E somos também transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. Então veja bem, Paulo está dizendo que nós pouco a pouco na nossa caminhada cristã, e esse pouco a pouco ele traduz com a palavra de glória em glória, nós somos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Agora eu te pergunto, essa transformação é uma transformação física ou é uma transformação ética e moral? Como que a gente vai ser transformado à imagem de Jesus? É uma transformação ética e moral que Paulo está dizendo? Quem acha que é ética e moral, levanta a mão. Pode levantar, sim, vai ser feliz. Ética e moral, eu estou falando aqui das 8 não, desde as 7 horas, né? Ética e moral está claro, né? Só que não é só ética e moral que a gente vai ser transformado. E aí eu quero mostrar um texto para vocês que eu tenho certeza que você já leu umas 10 mil vezes, mas você nunca prestou atenção nisso. Abra aí 1 Coríntios, capítulo número 15. 1 Coríntios, capítulo número 15. Nós vamos ler no versículo número 47, 48 e 49. Nós não vamos ser transformados somente à imagem moral e ética de Jesus. Veja bem, capítulo 15,
1 Coríntios, versículo 47. Diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, esse segundo homem quem que é? Jesus. Pode passar. Como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também serão os homens celestiais. Pode passar. Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Essa imagem no grego é imagem física, que Paulo está dizendo. O que, olha, veja bem, não é heresia, não está isso aqui. O que Paulo está dizendo é que nós vamos ser transformados à mesma imagem física de Jesus. Aí você fala assim, mas como assim? Você está meio doido da cabeça, calma. Abre aí Filipenses, capítulo de número 3, versículo 21. Só esse texto de 1 Coríntios está bem claro, né? Porque ele está fazendo um exemplo do Adão físico com o Jesus físico. Mas, ó, Filipenses capítulo 3, versículo de número 21. Diz assim, ó: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Aqui não vamos deixar dúvida, né? Para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha o que Paulo está falando na parte A. O qual transformará o nosso corpo de humilhação semelhante ao corpo da sua glória. Paulo está falando de questão ética, moral ou física? Física. Então, como que vai ser o nosso corpo depois da ressurreição e da transformação em glória? Como que vai ser? E como que é o corpo de Jesus depois da transformação em glória? Vamos ler Apocalipse 1, capítulo de número 1. Apocalipse capítulo de número 1, a partir do versículo 14. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Ó. Presta atenção nessa leitura. Ó. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Essa é a aparência física de Jesus em glória. E o que o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo, é que nós seremos transformados na mesma aparência física de Jesus quando formos transformados em glória. Então, e olha o que João está dizendo. João está dizendo assim, que o cabelo dele é como a lã. O cabelo dele é de lã? Não, é como a lã. Os olhos dele é como chama de fogo. É realmente uma chama de fogo? Não, é como chama de fogo. Os pés dele é como latão reluzente. É latão reluzente? Não, mas é semelhante. Por que João está fazendo essa comparação? João está olhando uma aparência que ele nunca tinha visto na Bíblia. João está olhando elementos que ele nunca tinha visto na vida. Então, para poder trazer isso numa linguagem, ele faz comparativo. Ó, é semelhante à lã. Olha, é semelhante ao latão reluzente. Ó, é semelhante à chama de fogo. Mas o próprio João não consegue descrever aquilo que ele estava vendo, porque era aquilo que ele nunca tinha visto em toda a sua existência. E vai ser assim a nossa transformação. O ápice do discipulado é a gente ser transformado não só na questão ética e moral, mas também no nosso corpo físico, a total semelhança de Jesus. Olha aqui, ó, para o seu corpo carnal. Esse corpo carnal seu aqui, ó, quando a terra comer e ele for ressuscitado ao sonar da trombeta, você vai ter olhos como chama de fogo também. O seu cabelo também vai ser branco como a lã. Os seus pés também como latão reluzente. A sua voz também como voz de muitas águas. Porque você vai ser transformado à imagem e semelhança total de Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, na continuação, ele vai falar assim: é necessário que aquilo que é corrupto se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Ele está falando de uma transformação completa. Completa.
beleza no céu, irmãos, física, porque todos nós seremos na beleza transformada à imagem e semelhança e à beleza de Jesus. Esse é o ápice do discipulado. É por isso que se a gente não seguir os passos de Jesus agora, como que ele vai transformar a gente à imagem e semelhança dele? Fica meio difícil, incoerente isso. E a fé cristã não é uma fé incoerente. A fé cristã, apesar de ser uma fé espiritual, também é uma fé racionalizada, que nós temos que levar de forma racional. Ela é explicativa. Se é explicativa, é racional também. Tá? Então, o discipulado, a transformação do discípulo, a formação do discípulo, ela passa a partir do momento que nós nos convertemos e Jesus nos chama para poder caminhar com Ele. Ele vai nos moldando como o boi novo é moldado pelo boi velho, até a gente começar a seguir os passos dele. Ele vai também pegando na nossa mão, assim como o mestre pegava na mão do discípulo para escrever na tábua de argila, até o momento que a gente consegue copiar todos os aspectos éticos, todos os aspectos morais. A gente começa a tratar as pessoas como Jesus tratou, a gente começa a passar a olhar os problemas da nossa vida como Jesus olhou, a gente passa a entender a Deus, o reino de Deus, o Evangelho, como Jesus entendia, até a gente ser cada dia mais semelhante, de glória em glória, transformado à imagem e semelhança de Jesus, até que um dia onde a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, aquele irmão que não tem uma aparência muito bonita, sabe? Esse irmão aí vai ficar feliz na vida, porque todos nós seremos igualmente transformados à imagem e semelhança de Jesus. E esse é o ápice do discipulado. Esse é o ápice da fé cristã. Amém? Fique com essa palavra. Nós vamos dar sequência a isso, pastor? Vamos dar sequência? Na sequência, nós vamos tratar de um texto. E aí, falar de discipulado é uma coisa muito fácil. E nem muito simples de digerir, tá? Discipulado, a gente vai ser confrontado muito. Porque não sei se é semelhante a Jesus, então não tem como. Impossível. Então, tem um texto da Bíblia sobre discipulado que é muito forte, muito importante a gente saber. E a gente vai tratar sobre esses textos, tá? Mas até aqui eu acho que nós vamos ter uma ideia do que é ser um discípulo de Jesus verdadeiramente. Ó, eu trouxe 6 tópicos que a gente falou e vocês ficaram, oh meu Deus, é verdade. Nossa, ai meu Deus, a gente não está fazendo isso. Para vocês verem, vocês vão pegar uma lista longa, o negócio fica estreito, né? Fica estreito. Mas tudo isso é para a gente melhorar, tudo isso é para a gente evoluir, tudo isso é para ser acrescentado e a gente ser cada dia mais semelhante ao nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. E eu quero terminar com uma frase de um professor hinduísta, onde toda a classe servia a religião hindu, e tinha um jovenzinho que ele se converteu ao Evangelho. Isso era na Índia. E esse jovem, ele se converteu e era muito fervoroso. E chegou um momento na aula que o professor falou assim: "Ô jovem, se todos os cristãos da Índia parecessem com Jesus, toda a Índia seria cristã." Porque se tem uma coisa, é que a fala, a nossa pregação pode comover, mas o nosso exemplo arrasta. O nosso exemplo leva pessoas a ser semelhante a Jesus. Quanto mais a gente é semelhante a Jesus, mais as pessoas vão se converter. Quanto mais a igreja está próxima de Jesus e segue os passos de Jesus, mais as pessoas vão vir para o Evangelho. E isso é tão interessante que na igreja primitiva, eles não faziam um evangelismo em massa, mas o Senhor acrescentava. É como se o povo não olhasse para eles e falasse: "Calma aí, isso é muito diferente, mano. É muito diferente." E a Bíblia vai falar que os sacerdotes se convertiam à fé, os fariseus se convertiam à fé, homens de posses se convertiam à fé, porque a igreja daquela época era uma igreja semelhante a Jesus. E quer você experimentar Jesus começar a acrescentar pessoas como membro nessa igreja, é nós sermos cada dia mais semelhantes com Jesus. É efeito natural, pastor. Efeito natural. Quanto mais a igreja se parece com Jesus, mais Deus acrescenta pessoas naquela igreja. Efeito natural. Tá? Então fique com essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.
irmãos, pastor Jeremias, presbítero Wesley e todos os irmãos que vieram aqui. Tá? Eu sei que os irmãos estão acostumados com pregação. Um dia eu vou vir aqui para pregar, não para ensinar, tá? Mas é necessário a gente também aprender, porque senão a gente vai ser. Eu falo que existe crente que está sempre, né? Então, o crente de uma perna só, ele ora, legal, ele ouve palavra, mas ele não quer estudar de Bíblia e aí não dá certo. Né? Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Amém.